Olá, pessoal, estamos aqui com mais uma resenha Glicogênio. E antes de começarmos o nosso bate-papo hoje, que tá, assim, é um assunto que eu curto muito, vamos chamar a nossa vinheta. E vamos começar a nossa resenha hoje com Murilo Rodrigues, o Murilo do Balance, como ele é conhecido, e Newton Júnior. Eles vieram aqui hoje conversar com a gente, falar um pouquinho da experiência. Bom, o Murilo vai falar de treinamento dos atletas, ele como atleta, e o Newton vai falar da experiência maravilhosa que vocês tiveram agora em Serra Fina. Isso aí. Sejam bem-vindos à nossa resenha. Fala um pouquinho aí, se apresenta, se é que precisa, né? Então, vamos lá. Então, Murilo Rodrigues, né? Treinador do Balance, amante da montanha, não tem jeito. Essa montanha. Professor de Educação Física, já formado há algum tempo. E a gente tem desenvolvido cada vez mais forte o trail aqui no estúdio. A gente já tem uma força grande na corrida de rua, um público grande, a gente gosta, fizemos já diversas maratonas aí nos últimos tempos, e agora a gente está indo para as ultras de montanha. De forma geral, o pessoal tem aderido bem à modalidade e está sendo bem divertido para a gente. A gente vai conversar bastante essa transição de corrida de rua. Enfim, vou fazer aqui minha análise com vocês. E você, Newton? Bom, eu sou corredor, já fui do CrossFit há algum tempo atrás. Crossfiteiro. Crossfiteiro. Mas sempre a montanha foi também minha paixão. Eu comecei o CrossFit por conta do montanhismo, que eu queria cada vez subir montanhas mais altas. Mas você já começou na corrida de montanha ou você fez a transição? Eu, na verdade, fazia trilhas na caminhada, mochilão, acampamento, travessias. Nunca correu na rua? Corri na rua. E aí, pra conseguir fazer essa coisa de carregar uma mochila de 20 quilos, de conseguir subir uma montanha, eu falei, eu preciso fortalecer. Aí fui pro CrossFit e, em paralelo, comecei a correr porque eu achei que ia ser legal, ia ajudar também nessa coisa do montanhismo. E foi essa meio que a minha transição. Aí parei o CrossFit, foquei na corrida e depois comecei a corrida de montanha efetivamente. Até então, eu só caminhava na montanha. A montanha é desafiadora, gente. Fui uma única vez em Campos. Nós fizemos, acho que 18 quilômetros. Eu quase morri. Bastante. E ainda foi num dia que... No dia anterior tinha chovido muito. Gente, e eu fui na caminhada. Mas tinha o pessoal... Então, mas aí tinha o pessoal da corrida. Eles passavam pela gente correndo. Mas, gente, como que não escorrega nisso daqui? É aí que fica divertido. Quando tá molhado, fica mais gostoso ainda. Ai, gente. Bom, tem louco pra tudo, não tem? Tem. Murilo, vou começar aqui contigo. Certo. Conta pra gente como tudo começou na tua vida. Eu dei uma olhadinha ali, fiquei sabendo que você jogava rugby. Também. Então você é um amante do esporte. Conta pra gente aqui como tudo começou na tua vida. Eu venho, assim, desde pequeno sou envolvido, assim, com as modalidades esportivas, né? Então, assim, eu tive um caso clínico lá atrás de uma escoliose severa, né? E um dos, vamos dizer assim, bem mais isso lá atrás, era assim, faz natação para você melhorar, né? Era o clássico da escoliose e foi nessa linha. Só que aí eu fiz a natação, fiz a capoeira, fiz o futebol, fiz futsal e fui caçando. E meu negócio era ficar no esporte. E aí na hora de escolher a profissão a gente ficou meio assim, né? Falei, vou fazer o quê? Alguma coisa que não seja esporte. Então, vou fazer educação física. E aí fui conhecendo, né? Eu comecei a jogar handball, vim para Atibaia, eu não era de Atibaia, eu era de São Paulo. Vim para Atibaia com 16, 17 anos. Me formei em São Paulo no médio e vim para cá. E aí fui fazer faculdade em Bragança. Nossa! E aí eu conheci o time de handball daqui de Atibaia, joguei pelo Sub-21, disputei alguns jogos regionais. E aí com a faculdade começou a ficar mais complicado, deu uma atrapalhada. E aí depois a gente conheci o rugby, que também era aqui em Atibaia, que eu não conhecia. Aí comecei a treinar, fui capitão do time, depois, de novo, né, os compromissos. Comecei a participar, a organizar muito evento, e aí os finais de semana ficavam comprometidos já dentro da educação física, mas eu nunca deixei de praticar.
E aí no meio desse troca de modalidade, veio a corrida de rua, né? E aí eu via que o pessoal corria, eu falei, meu, vou tentar fazer esse negócio. Na primeira vez primeira vez eu quase morri, porque eu era do esporte de quadra ou de campo, que era só explosão. Né? Eu falei, não, peraí que deve ter um jeito certo de fazer isso, né? Aí comecei a pesquisar e fui atrás e comecei a me sentir bem. E aí os primeiros 5K, eu fiz tipo 5K em tipo 27, 28. E eu não tinha noção o que era isso, né? É porque a média de homem, assim, média, Sim. né? 35? Isso? Uma média forte de 25 a 35, assim, de 25 a 30, né? E aí me falaram, não, esse tempo é muito bom. Eu falei, mas como assim é muito bom, né? E aí eu comecei a brincar, tudo. E aí eu me empolguei nisso, né? E aí eu tinha aquele negócio de correr rápido, né? Então, assim, eu tenho, sei lá, tenho 5K para 19, 10K para 40. Meu sonho. Mas, assim, e tem uma maratona que é, assim, meu tempo de maratona, assim, que foi em 2016, que é 3:07, né? Nossa. Só que aí depois disso eu falei, acho que eu não quero isso. É muito sofrido. É sofrido. E aí eu comecei a organizar, a cair numa organização de corrida de montanha. Até então eu nunca tinha feito. E aí o pessoal da Copa Paulista de corrida de montanha veio para Atibaia. Eu tinha um trabalho já na Secretaria de Esportes, aí os caras me indicaram porque eu corria. E aí eu fui organizar. E aí eu organizei, assim, durante uns 2 anos as etapas para eles, né? Em várias cidades. E aí até que um dia eu falei, acho que eu vou correr isso daí, né? Porque Tô organizando. Tô organizando, tô vendo, a galera corre, parece legal, né? Eu falei, aí eu me entrei nesse mundo da montanha. E aí eu fui indo. E hoje meu negócio é a corrida de montanha, assim, o que eu gosto mesmo, né? Eu gosto. O que te dá prazer. Me dá prazer é correr na montanha. Faço maratona de asfalto ainda, faço, né, os 21, acho que é a distância mais delicinha que tem, né, assim, ó. 21 quilômetros, a meia maratona ela né? Não tem jeito, né, aquela que você começa a ficar cansado e acabou, aí você só fica com aquela adrenalina no corpo, então assim, ó, 21... É uma distância gostosa, eu também gosto. Mas eu faço todas, não me incomodo, né, mas o que eu gosto mesmo... É de sair pra montanha. Correr na montanha. E aqui, graças a Deus, a gente tem a Pedra Grande... Você está no meio, né? Então... Você foi abençoado ali com Atibaia, que tem, né? Tem tudo. Sim. E você, Nilton, como tudo começou? Na corrida? Na corrida. Na corrida, no esporte. Fala aí da tua trajetória. Tudo começou com a trilha Inca. Eu fui fazer a trilha Inca, eu era gordinho, não fazia esporte. Sempre gostei de fazer esporte, mas eu nunca consegui colocar na minha rotina. Coisa de trabalho, faculdade, joguei basquete e tal. Mas fala aí pra gente o que é a trilha Inca. A trilha Inca é a trilha lá no Peru que você sai de Cusco e vai até Machu Picchu andando. São 4 dias de caminhada, altitude, frio, pegamos passos nevados. Nossa, eu era gordinho, não andava, não corria, não sabia nada que eu tava fazendo ali. Olha o incentivo aí, galera, pra quem tá ouvindo a gente assistindo, ó. Foi assim, uma sofrência, só que mudou quem eu era. Falei, nossa, perdi unha, foi um terror. Molhei minha única blusa que eu tinha de suor, porque eu não sabia como vestir as roupas. Aí os últimos 3 dias eu fiquei sem blusa, porque tava ensopado e não secava. Aí eu voltei dessa viagem, assim, transformado mentalmente. Falei, cara, não quero isso pra minha vida, eu vou começar a fazer um esporte. Preciso, porque eu sou da área de engenharia, sou de outro mundo, né? Como que você caiu ali? Eu não sei, eu sempre tive aquela coisa na minha cabeça que eu precisava me aventurar, precisava ir pra montanha. Fazer alguma coisa diferente. Outdoor, montanha, não sei de onde nasceu isso. Meus pais me levavam muito pra acampar quando eu era criança, talvez seja daí. Eu sabia que eu tinha que fazer aquilo e fui. Um dia eu juntei dinheiro e fui fazer a trilha. Assim. E você foi sozinho, com uma equipe? Não, fui com um primo. A gente contratou um guia local. Sim. Fomos com a cara e com a coragem. E aí, eu ficava sempre em último, na trilha. Putz, nossa, foi tudo errado. Mas me transformou. Eu cheguei e comecei a fazer trilha. Aí comecei a fazer esporte. Conheci uma galera que a gente ainda se convive. A gente começou a fazer um negócio que chama Endurapé. O Endurapé é como se fosse uma corrida de regularidade. Então, assim, você não pode nem ir muito rápido, nem muito devagar. Você tem que ir no tempo certo e tem que navegar. E eu entrei como navegador desse time. Era um time já de anos. Só que as meninas não conseguiam navegar e falou, eu preciso de um navegador. Falei, eu faço trilha, eu acho que eu navego. Comecei a navegar. E a gente começou a fazer esse endurapé. E um dia, batendo papo com esse pessoal do time, que todo mundo andava até então, a
A gente falou, nossa, será que a gente consegue correr 5 km? Foi a mesma história. Só que ninguém conseguia correr 5 km ali. A gente corria 2 e morria. Aí a gente colocou isso como meta, daí a gente começou a baixar a planilha e começou a ir atrás de informação, que a gente não fazia ideia de nada disso. Até que um dia todo mundo começou a correr e todo mundo conseguiu o tal dos 5 km. Que pra gente naquela época, assim, era uma coisa muito longe. Não era como o Murilo lá fez o primeiro em 20 e poucos minutos. Sei lá, o nosso primeiro foi em 50 minutos, não sei. Os primeiros 5 quilômetros. Foi muito sofrido. Uma hora. Foi muito demorado. Demorou, sei lá, 3 meses para sair os primeiros 5 quilômetros. Foi algo assim. Que interessante, né? Então foi tudo muito devagar. Isso estou falando 2013. E aí foi evoluindo. Aí 14 eu entrei no CrossFit. Aí eu consegui ter um aporte muscular que eu não tinha. Consegui perder massa gorda. Fui caminhando assim. CrossFit tem umas corridinhas de tiro, né? Volta no quarteirão, aquela coisa. Então comecei a ir para esse lado. E aí eu deslanchei no montanhismo. Fui fazer Patagônia, fui pra Bolívia, subir montanha de 6.000 metros. Caraca! Fui pro que eu queria, fui fazer várias travessias de 5, 6 dias. Fui pra base do Everest, são 12 dias de travessia. Aí eu deslanchei no montanhismo. Daí me senti em casa, era o que eu gostava, tava bem fisicamente para isso. Comecei a me desafiar na altitude, que é uma coisa também... É muito desafiador. É desafiador. A gente vai falar sobre isso. Foi bem gostoso, é uma coisa assim que eu gosto. Você tem que ter bem uma noção do corpo. E aí veio a pandemia, e junto, um pouquinho antes, veio meu filho. E aí parei tudo, né? Ficou aquele vácuo ali, né, do esporte. Eu comecei a pedalar indoor, comprei um rolinho, falei, eu preciso me manter ativo. Desespero, Esse né? foi um clássico, né? Todo mundo. Todo mundo rola uma bike. Não, tanto que bike você não encontrava mais, né? Você não conseguia comprar. Não, eu lembro, esgotou. Não conseguia comprar. Esgotou. Aí corri também, quando as coisas melhoraram um pouquinho, comecei a correr na rua, né, no finalzinho ali. E na sequência vim para Atibaia, eu era de São Paulo até então. Tudo isso em São Paulo, vim para cá. Tudo isso você estava lá? Estava em São Paulo, E aqui foi um pouco que escolhido por causa da montanha também, por causa da Pedra Grande. Falei, eu quero estar perto de um lugar com uma pedra, quero subir e tal. E aí veio esse encontro com o Murilo, uns 2 anos e meio, né? Mais ou menos. Que tava fraco, né? Tava precisando também fortalecer, tava precisando fazer esse treinamento funcional direcionado para a corrida. Porque aí eu falei assim, não quero mais CrossFit, já passou essa fase, já me lesionei o suficiente. Não que eu acho que é uma coisa negativa, mas é uma característica. Adoro o CrossFit, adoro. Um atleta que não se lesiona. Exatamente, em qualquer modalidade, né? Mas deu pra mim e falei, não, vou focar na corrida. E comecei funcional focado em corrida. Aí começamos planilha e a coisa foi embora. Aí deslanchou. Aí deslanchou na corrida agora. Aí deslanchou. Murilo, pegando aqui o gancho, né, desse treinamento específico, né? Vamos falar um pouquinho de treinamento. Sim. Como que é o treinamento para uma pessoa que ela quer correr na rua, ou ela vai para a montanha? Os treinamentos são diferentes? Como que você lida com isso? Você é treinador, né? Eu queria que você trouxesse um pouco dessas histórias aí. Sim. Como que é também, né? Treinar e ser atleta, porque essa é a parte difícil. Essa é a parte difícil. Eu imagino que pegam uns atletas e falam assim, eu vou fazer desse jeito, né? É assim que eu quero. Então, assim, na verdade, a gente entende que todo mundo tem uma vida normal, né? Então, assim, as pessoas têm família, trabalho e tem o tempo de lazer que eles escolhem fazer o treinamento. O ideal, se a gente fosse pensar no mundo ideal, o que a gente vai fazer? Vamos treinar todo dia na montanha, né? Mas quem consegue numa terça-feira ir para a montanha treinar, tem umas dificuldades. Então a gente sempre tem esse misto, né? Do asfalto, treino de intensidade e os específicos, que são geralmente aos finais de semana, né? Que são os treinos de montanha. A gente desenvolveu, porque assim, quando a gente pensou na La Mission, a gente teve 1 ano para pensar especificamente, né? Cada prova, você vai tendo um contexto da quantidade de tempo que você tem para treinar para essa prova. E aí você vai desenvolvendo de acordo com esse tempo e também de acordo com o histórico que você tem, né? Então, por exemplo, eu já fiz tantas provas, eu já tenho um volume de corrida X. Então, você começa daí para frente. Agora, quando você vem do zero,
Aí é outra pegada, né? Porque aí você tem que pegar o cara, a gente vai ter que desenvolver uma capacidade, depois vai desenvolver outra capacidade. Então, primeiro a gente vai tornar ele resistente, de repente um pouco mais veloz, mas os estímulos de velocidade. Aí depois ele tem que aprender a subir, vai ter que aprender a descer, né? Porque tudo isso, assim, você misturar tudo muito ao mesmo tempo, aí corre realmente o risco da lesão. Né? Então, se você misturar muito volume alto, com muita intensidade, o corpo não aguenta, o corpo ele não é uma máquina, né? A gente tem que entender. E cada pessoa responde de um jeito. Tem gente que responde melhor ao volume, tem gente que responde melhor à intensidade. Então, a gente tem que entender qual que é esse atleta que a gente está trabalhando. E aí, a partir desse atleta, a gente vem desenvolvendo, né? Quando a gente forma um grupo, por exemplo, a gente vai para uma prova X, a gente formou um grupo. Então, eu consigo trabalhar em grupo, que é até mais motivador. Por exemplo, nós fizemos treinos, assim, tipo, de 10 horas. Vocês são um grupo de quantas pessoas para La Mission? Nós fomos para La Mission com 7. Aí tinha 4 nos 80, um no 55, um no 35 e um no 25. Então, isso facilitou muito os treinamentos, né? Porque a gente desenvolvia os treinos para todas as distâncias, mas tinha muito treino que, por exemplo, vamos subir a pedra, a gente subia todo mundo junto, né? Então, assim, você tem esse motivador, pô, você está subindo com 7 pessoas, com 5, 6 pessoas, então você tem um motivador, porque fazer isso sozinho é muito complicado. É muito complicado. É muito complicado. Muito difícil. Tem gente que faz e até prefere, né? Mas você tem que ter aí um mental bem... Muito forte. Muito forte. E especificamente para essa prova, foi uma das coisas que talvez a gente mais trabalhou em todo o sistema de treinamento, foi essa parte mental, né? No sentido de, tipo assim, a gente fez treinos muito chatos, por exemplo, de fazer 5 vezes o mesmo trecho, entendeu? Trecho difícil. Trecho difícil, por exemplo. Um exemplo desse treino. A gente começou já tarde, tipo, depois do almoço, e a gente fez 5 subidas da pedra. Então a gente subiu e desceu a pedra por 5 vezes. No mesmo dia? Na sequência. Então a gente subia, descia, parava no carro, hidratava, comia, subia, descia, parava. Para testar a alimentação, para testar a suplementação e para testar... resistência, né? E para testar essa resistência de, puta, de novo eu tô nesse percurso, de novo eu tô nesse percurso, de novo. Porque chega uma hora que, assim, por exemplo, a Serra Fina, é um negócio que, assim, não é longe, tá, dá para ir, mas não dá para ir todo final de semana fazer treino. Então a gente precisou simular, entendeu? Por exemplo, a gente já sabia que a gente ia passar um período da madrugada correndo. Então isso foi outra coisa que a gente pôs numa estratégia de treino. Então, em algum treino, a gente vai ter que virar à noite correndo. Então, a gente começou a correr 10 horas da noite. E terminou às 10 horas da manhã. A gente fez treino em todos os horários, né? A gente fez treinos em todos os horários. Esse que a gente começou à tarde foi proposital. A gente falou, pô, a gente fez muito treino de manhãzinha, fizemos treinos da madrugada, mas a gente fez nenhum treino à tarde. Como que é essa coisa de passar a tarde e o pôr do sol correndo? A gente fez esse treino de 12 horas, da 1 da tarde até 1 da manhã. Para justamente sentir isso. Adaptar o corpo a essas situações, porque não são situações comuns, né? E a gente já sabia que ia passar, por exemplo, os 80K, eu finalizei em 26 horas. Você foi no 80 e você... 55. Aí a gente, por exemplo, eu fiz em 26 horas. A gente largou 6 horas da manhã, eu cheguei às 8 horas da manhã do outro dia, né? Então, assim... Como treinar isso, entendeu? Porque assim, não dá pra gente treinar 26 horas. É muito sofrido, né? E assim, quanto tempo antes eu ia ter que treinar 26 horas para recuperar o corpo? Então a gente foi dando estímulos pro corpo estar adaptado e mais que o corpo, a cabeça a fazer isso. Eu acredito que isso, né, leiga. Mas eu acredito que é muito mais o mental... Numa prova dessa, porque é uma prova de resistência, né? O tracking ali é uma prova de resistência. É muito mais o mental. Como que vocês trabalham no dia a dia? Como que vocês trabalham isso? Nossa. É o treino, né? Eu vim de uma maratona em abril, minha primeira maratona. E lá eu tive que aprender isso. Porque... o corpo quer parar. Depois dos 30 quilômetros, o corpo só quer parar.
É porque em treino, geralmente, vai até os 30, não é? Por uma maratona. Quem tá... Acho que eu fiz 30 e pouquinho. Acho que eu fiz 34, E foi assim, eu falei, nossa, eu não consigo passar disso. Quando eu fiz o treino de 34, acho que eu devo ter mandado um áudio pra ele de 5 minutos. Falei, cara, não passa disso, o corpo não vai. Ele falou, calma, você tá no pico, você tá cansado, você vai estar melhor lá. O paredão. O paredão. O paredão. Então, eu vim desse treinamento mental dali de abril. E aí depois a gente entrou nesses treinos variados todos, né? Madrugada, noite, tarde, etc. E foi construindo isso. Foi construindo. O grupo é muito importante. Poxa, teve treinos ali no inverno, né? No começo do inverno. Nossa. Que pra sair da cama às 4 da manhã é só porque tem alguém te esperando. Porque senão jamais. Sozinho você, não vou. O dia das 10 da noite, que a gente saiu 10 da noite, a gente pegou uma temperatura, né? Bem frio. Não dá pra fazer essas coisas. Equipe, você não pode ter, alguém tá te esperando. E aí a gente foi provando de tudo isso, né? De ficar com sono e ter que continuar. De estar com muito frio e ter que continuar. De aprender a gerenciar a comida, a alimentação, estômago. Então é uma coisa que você vai conquistando aos poucos. E eu acho que a equipe, você compartilhar, um ensinar o outro, um falar, tal coisa funcionou, tal coisa não funcionou. Tenta tal coisa, muda tal estratégia. Isso vai construindo toda essa resiliência, essa capacidade, acho que, mental, de você também saber que você está em controle do corpo, né? Que às vezes uma dorzinha, claro, né? Tudo com seu limite, mas dá para você continuar mais um pouco. Conhecer também, né? Seus limites. Conhecer. Uma vez eu ouvi, assistindo uma entrevista, uma menina, ela disse, quando começa uma dor no pé, eu automaticamente imagino a dor em outra parte do meu corpo para eu neutralizar a dor real. Olha isso. Eu achei isso assim, gente, mas como que faz isso? É treino, né? Para aquela dor não me impedir que eu continue. Ai, que incrível. Eu falei assim, gente, mas como que a pessoa consegue fazer um negócio desse? Porque... Mas são estratégias, né? Eu tenho uma estratégia um pouquinho diferente. Nesse ciclo, assim, impressionante, eu quase não senti dor, né? E na prova também não, então eu quase não usei. Mas, por exemplo, às vezes eu sinto, vamos supor, sei lá, joelho direito. Aí eu tô lá com o joelho direito. Eu fico imaginando que eu tô tirando aquela dor, entendeu? E até que uma hora ela some, assim. Então, tipo, eu não foco na dor, mas eu fico focando que, tipo, tá indo energia, que tá indo sangue, que tá limpando e tá saindo. E funciona. Você entendeu? Quando você está ali correndo, né, colocando o teu corpo à prova, como que é o teu foco? Você está ali, que a gente chama de hiperfoco, né? Você está concentrado naquela ação, ou você pensa em outras coisas? Vamos falar que é quase igual uma meditação. Você está ali focado e em algum momento... Não é que você está com a cabeça vazia, né? Na meditação a gente acha que tem que estar com a cabeça vazia e a gente acaba que nunca está. Mas você está ali focado e aí de repente vem... Por exemplo, a família pesa muito, né? Nessas horas, né? Pesa assim no sentido de, tipo... Puxa, eles estão lá, eu tô aqui, sabe? Assim, isso é um negócio que me pega muito. Então aí às vezes vem... Pô, o que será que meu filho está fazendo? O que será que está acontecendo lá? Porque, querendo ou não, tem uma sistêmica familiar que você faz parte. E assim, a gente saiu pra Passa Quatro na quinta. Praticamente quarta-noite e quinta de manhã, né? Então, assim, toda aquela sistêmica de escola, de não sei o quê, né? E a gente largou na sexta-feira. As coisas estavam da rotina da vida normal, estavam acontecendo. Então, essas coisas, por várias vezes, vêm na cabeça. E aí você fala, não, volta aqui. Porque assim, agora se eu falar pra você, o que você pensou durante as 26 horas, eu não faço ideia. Você entendeu? Então assim, tem hora que tipo, você tá aqui e assim, eu tenho que subir esse morro, eu vou subir esse morro, então eu vou olhar essa pedra, eu vou mirar naquela árvore. Você tá focado naquela ação. E aí geralmente vem um cansaço, aí você fala, nossa, será que deu certo eles voltar da escola? Aí você tipo, volta, não, peraí, volta lá, volta aqui, não sei o quê. Então você tem essa briga mental. Isso é uma coisa que a gente trabalhou bastante nos treinos, que era assim, não importa... o quanto a gente vai fazer. A gente vai fazer 12 horas. Então a gente vai ficar 12 horas fazendo isso. Se vai dar 5, 4, 6, não importa. A gente vai fazer isso. E isso me ajudou muito no treino, né? Porque, por exemplo, tem um emblemático lá dessa prova, que é o Campo do Muro. A gente chega no começo da subida do Campo do Muro com 68 quilômetros.
E ela vai acabar com 76. Então, assim, você imagina, com 68 km na perna, você subir uma pedra grande. É isso que você tem que fazer. Entendi. Você entendeu? Então, assim, eu sabia que eu ia ter que subir o Campo do Muro. E eu ia pra cima do Campo do Muro e eu vou subir o Campo do Muro. Não importa como, eu vou subir. E bastão, né, os stickers, e força, e vai, e sobe, mais um pedaço, mais um pedaço. Chega um momento que a gente até para de olhar o relógio. Porque, assim, você tá subindo, aí você olha o relógio, tipo, você andou 200 metros. Você fala, não, cara, faz 10 minutos que eu tô subindo, não é possível que eu subi 200 metros. Aí você, não, desencana, e vai. E vai. Então, assim, esse trabalho de cabeça, se não tiver foco, você não vai, né? Assim, você vai se perdendo ali e vai minando a energia que você já não tem. Porque depois de 68 km você vai falar, tá sobrando perna? Não tá sobrando perna. Não tá sobrando nada, né? Não tá sobrando nada. Não tô sentindo nem estou sentindo, né? E aí foi até uma coisa que a gente discutiu, porque a gente fez as reuniões pré-prova, né? Pré-treinos, também os treinos mais complicados a gente faz umas reuniões e dá uma alinhada. E aí teve uma das reuniões que eu falei, galera, a gente tá mexendo muito no celular. No sentido de, tipo, a gente foi pra Ilhabela fazer a KTR, 60 quilômetros, como treino. Só que assim, eu parei várias vezes para tirar foto, porque a gente chegava nos lugares assim maravilhosos, e era um treino. Só que aí eu comecei a perceber que aquilo estava atrapalhando, entendeu? E aí foi bom, porque aí eu cheguei numa reunião com os meninos e falei, turma, eu percebi isso, eu senti isso, então a gente perde um pouco o foco. Então, é lógico, a gente vai chegar nos 3 estados, que é um lugar maravilhoso hoje, pico mais alto, com 2.800 quase. Cara, você não vai tirar uma foto, você não vai fazer um videozinho? Pedra da Mina. Aí eu peguei e fiz o quê? Tirei meu celular, fiz um vídeo, mandei pras crianças, porque eu queria que eles vissem aquilo, né? É um registro também, não é? É um registro, mas assim, eu me limitei ao máximo de fazer isso, entendeu? Eu peguei lá, depois fui pegar em outro lugar para mandar notícia que eu tava vivo ainda, porque já fazia 12 horas que eu tava correndo, entendeu? Então, tipo assim, foi, sei lá, nessas 26 horas eu mexi 3, 4 vezes para justamente fazer um registro. Mas em Ilhabela foi ao contrário, eu já mexi muito mais. A gente fez vários registros, fez filme, fez history, fez não sei o quê. E aí eu percebi que a corrida ficou muito desfocada. Porque perde, né? Você perde o foco. Você perde o foco. Você perde o foco. Então, essa questão do foco mesmo, é importante você ter essa consciência que agora eu tô aqui e tô fazendo isso. E aí o pessoal me pergunta, vocês não machucam mais na montanha? Não tem risco de queda? Não tem? Cara, tem. Mas se você tiver presente ali, até na queda você consegue cair direito, entendeu? Até saber cair. Você vai conseguir, porque você está prestando atenção. Agora, se eu estiver pensando em outra coisa e tropeçar, eu vou parar, vai saber Deus onde, entendeu? Então, essa questão do foco é importante. Você tem que estar presente, Você tem que estar presente naquilo que você está fazendo. Talvez mais do que a corrida de rua, né? Mas... eu acho que muito mais, né? Mas na corrida de rua, eu entendo também que você entra num flow. Na hora que você... Diferente, a montanha você tem muita variação de ritmo e de terreno. Então você sobe, né? Na corrida de rua você tem aquela constância. Numa corrida de rua, então, não existe o flow. Eu acho que entra mais fácil. Eu acho que na corrida de montanha. Os trechos entra são no flow? pequenos, né? Pequenos trechos, né? São pequenos trechos. Porque... É muito dinâmico. É muito dinâmico, exatamente. E mesmo nos pequenos trechos é difícil, porque tem pedra, tem galho, tem raiz, então você tem que estar muito atento o tempo inteiro. Às vezes na corrida de rua você nem precisa olhar pro chão, né? Você entra na sua mente em algum lugar e vai. Você vira uma coisa muito mecânica, né? Ali, o ritmado. Você sabe que tem que manter aquele ritmo e vai. Né? Isso não acontece muito na corrida de montanha. Na corrida de rua eu vejo que você desliga. Dá pra dar uma Você encaixa um ritmo assim, sei lá, vou estabelecer um pace de 5. E vai. Encaixa o pace de 5 e vai. Você não tá nem pensando na mecânica que você tá fazendo, ela já tá automática. Na corrida de montanha você não consegue entrar nesse automático. O flow vem de outra maneira, né? De você estar ali na montanha, na paisagem, no ar livre, você sentindo as sensações. Você entendeu? São situações diferentes. Né? Mas é aquilo que eu falei, eu não consigo te expor o que foi tão pensado assim nesse tempo todo. Então, de algum momento, eu desliguei, mas eu estava presente ali no que eu estava fazendo. Na corrida de rua, você vê que você já desliga e vai, entendeu? Liga então, o piloto, né, entre aspas, você liga o piloto automático e vai. Sim, tem bem essas características diferentes. A Serra Fina e a La Mission de ambos, foi a primeira vez? Foi. Não, a Serra Fina eu já tinha feito trilha, acampado lá em cima algumas vezes. Mas não era não era La Mission? Não La Mission. No trekking mesmo, não corrida. Com mochilão de 20 quilos nas costas, acampando, outro esquema. Nossa.
Bem assim, né? Roots. Roots. Roots, né? Como que veio a ideia de Serra Fina, da La Mission, quer dizer? Né? Antes de falar Serra Fina, vamos falar La Mission, La né? Mission. Conta pra gente como que... De onde surgiu, como que surgiu, juntar o grupo, todas essas 7 pessoas aí. Eu nem sei como surgiu esse negócio. É assim, a La Mission já fazia uns 3 anos que eu queria participar. Mas a minha vida tava muito enrolada, assim, né? O meu mais novo tem 5 anos, então há 3 anos atrás. É bem fácil falar contigo, né, Murilo? Entendedores entenderão. Meu WhatsApp o pessoal gosta bastante de receber mensagem. E aí meu mais novo tem 5 anos agora, vai fazer 6, então ele tinha de 3 para 2, né, há 3 anos atrás. Eu resolvi começar uma nova faculdade, então eu tô fazendo fisioterapia, né, comecei no fim da pandemia, assim... Abriu a possibilidade de curso online, eu fui lá e fiz. Então, assim, embolou muito meio de campo, né? Tipo, o estúdio a gente tinha acabado de mudar também. Então, veio toda essa situação complicada, mas eu já tinha essa prova na mira, né? E, assim, eu já conheci algumas pessoas que já tinham feito também essa prova. Inclusive, algumas pessoas de Atibaia, corredores de Atibaia. E aí eu falei, eu quero fazer, vamos fazer. Aí estruturou, não deu. Teve um ano que eu até me inscrevi na lista de espera. Fui sorteado para a lista de espera, mas aí eu conversei com a minha esposa e falei, cara, acho que não é agora. Não é o momento. Não é o momento. E aí, de novo, né, eu tô praticamente no último ano teórico da faculdade, ano que vem ainda tem os estágios, e aí de novo, eu falei, ai, cara, puta, acho que não vai dar. Ela falou, não, esse ano você vai. Esse ano você vai. Ela foi lá e fez a minha inscrição, não fui nem eu que fiz a inscrição. Só que aí começou um movimento no grupo. E aí tinha mais um rapaz que ia pros 80 também, que queria fazer. Não, falou, então a gente vai fazer. Aí começou aquele, será que eu consigo? Aí teve o Nilton também manifestou interesse, os outros 2 também. E aí o Nilton foi até um processo bem engraçado, porque ele tinha feito pros 35, né? A inscrição. A inscrição inicial, né? E aí... Foi esse lance, né? Tipo, de querer já fazer há bastante tempo, mas sempre colocar outras coisas à frente, né? A faculdade, a própria questão da logística familiar, porque demanda 4 dias. Aí tem as aulas, tem que remanejar. Né? Principalmente os treinos. E aí os treinos, né? Os treinos. Aí tem uma coisa interessante, a inscrição da La Mission são 9 meses antes da prova. E esgota no primeiro dia. Então, por isso que eu me inscrevi nos 35, porque há 9 meses atrás da prova... Pô, é uma mega programação mesmo, né? Eu não sabia, né? Eu falei com ele aí, 35, né? Segurança. E a coisa foi evoluindo e no meio do caminho eu troquei de distância, mas são 9 meses antes o negócio. Esse trecho do Nilton foi legal porque ele se inscreveu nos 35, porque era o que a gente tinha combinado que seria possível, né? Só que aí ele veio desenvolvendo bem, fez os treinos da maratona, desenvolveu bem, começou a acompanhar a gente nos treinos dos 80. Eu falei... Então, acho que dá pra gente mudar pra 55. Aí ele, eu falei, vamos ver. E aí a gente foi um choque pra mim, né? Eu fiquei chocado, assim, 55 na montanha. Nossa, depois tá 55, tem o 75? Não, os 80. Aí já vai direto pra 80. Que vai ser a próxima. Vai ser a próxima. Ano que vem vai ser 80. Então já tá programada a próxima. Já tá programada, já estamos reservando pousada, tudo. E é isso, tá? E provavelmente a equipe vai ser maior. Vai ser maior. Não, muita gente se inspirou. É isso que eu ia falar. A prova é emocionante, né? É emocionante. De tudo. A organização, como a cidade fica, como a Conta cidade... pra gente como que é. A cidade tem... Do lado de que a gente 40 vive, né? mil pessoas, é isso? Não, é 15, 4? Né? Eu só sei que assim... de 15 a 20 mil, acho, alguma coisa assim. Passa 4? É pequenininha. Ela é pequenininha, quase que duplica a população dela em 4 dias por causa da prova. São 4 mil atletas na prova. Você imagina. Aí mais os acompanhantes. Então, assim, quase o evento da cidade. A cidade ela fica tomada para La Mission, o clima é maravilhoso, a organização é ótima. Tem atividades, tem corrida kids, tem corrida juvenil, tem todas as largadas, as chegadas. Então a cidade fica mobilizada, assim. E aí quem vai lá assistir se empolga, se emociona, fala, gente, eu quero participar disso também. E é legal, que foi uma coisa que eu desenvolvi dentro de mim, que eu não entendia. Eu falava, gente, por que ele tem tanta distância pequena nessa prova? Que é uma prova
casca A grossa. primeira é 7. É, 7. É uma prova casca grossa, assim. Quem pensa em La Mission pensa em muito tempo de corrida. Mas é por isso, é pra pessoa que chega lá e fala, nossa, me apaixonei, quero participar disso. Tem possibilidade de entrar nos 7 quilômetros e participar, e iniciar para o outro ano treinar talvez mais, ou não, mas tá ótimo. E aí foi uma coisa que eu comentei com o Murilo, falei, cara, que legal que ele tem essas distâncias, que atrai mais gente para entrar no esporte, para começar. Para sentir como que é, né? Do que eu invés, eu já vou direto para os 80. Sim, é um desafio muito grande, né? É um degrau muito alto para subir de uma vez. Até porque você fazer um planejamento, por exemplo, a gente fez a inscrição 9 meses antes. Então a gente tinha um planejamento. Em 9 meses não dá para você desenvolver o 80K. Você entendeu? Por que né, tipo, quem tava nos 80K já vinha desenvolvendo antes. Já tem um histórico. Já tem um histórico, né? Eu mesmo já tinha feito prova de 80K, só que era em 2 dias. Era 40 num dia e 40 no outro. Já tinha feito provas de 60 quilômetros, de 55. E aí foi quando falou, não, dá para dar esse salto para os 80, né? Porque realmente é um salto. Mesmo dos 55 para os 80, é um salto considerável. Né? Porque, bem considerável. Exato. Porque se você pegar o final de prova do Newton, foram 17 horas? 17 horas. A minha foram 26. Você imagina que são 10 horas a mais. 10 horas a mais. É bastante coisa. Você entendeu? Então, assim, tem que ter toda essa preparação, essa logística e esse entendimento do que eu vou estar fazendo lá, de como eu vou me portar lá, né? Então, assim, tem várias questões antes de você escolher a prova. Então, por isso que tem que ser, às vezes, esse trabalho, entendeu? Então, assim, pro cara que foi nos 25, ele já entendeu, de repente ele consegue se desafiar pros 55 ou pro 35, vai depender do lastro dele de corrida, mas ele consegue, né? E aí, depois dos 55, aí já dá para mirar os 80, porque ele já entendeu como funciona a serra, as dificuldades, as possibilidades, e aí a gente vai fazendo essa evolução por degrau. É muito difícil uma pessoa que não... Vamos supor, uma pessoa que não corre muito o endurance e falar assim, eu vou para os 80. Por que eu não estimulo? Porque pode ser mais frustrante do que ser legal. Porque, por exemplo, você ser cortado numa prova, você desistir de uma prova, acontece e tá tudo bem. Mas você não ter a condição para fazer e ser incentivado a fazer, isso é pior. Né? Porque aí vai ser frustrante. Mas isso vai muito do treinador, né? O treinador ele tem que ter essa... Também. Aí entra a tua parte. O problema é que às vezes tem gente que nem chega no treinador. Vai sozinho. Tem muitas histórias, assim. A gente vai... Tipo, por exemplo, tinha um rapaz lá que a gente ficou sabendo que ele era a primeira prova de montanha dele e ele tava indo pros 80K da La Mission. Meu Deus do céu! Você entendeu? Então, assim, tipo... Ou foi falta realmente de orientação ou de planejamento, entendeu? Porque não dá pra você ir... Assim, não é que não dá, mas basicamente não dá pra você ir... Não dá. Pra uma prova de 80K a primeira vez numa prova de montanha. Entendeu? E tem uma coisa interessante... Não, 80K já é muita coisa. Agora, numa montanha... Não, assim, aí vem o que o Paulinho fala, não é numa montanha, é na La Mission. Porque a Serra Fina, ela é muito travada. E é muita altimetria. Então, às vezes, a gente, né, na corrida, a gente esquece um pouco da questão de altimetria. A gente fala muito de distância. Sim. Só que tem prova de 80 quilômetros que você faz quase que na metade do tempo do que é lá na Mission. La Mission, acho que a gente pode falar que é a mais difícil do Brasil. Eu acredito que sim. Deve estar bem por ali, entendeu? Então, assim, é travada. E se você não tem essa consciência de que não vai fazer no tempo que você está esperando, que os quilômetros não vão passar, é lenta mesmo, ela é difícil. Então, a gente tem esse agravante, né? Não é qualquer 80 quilômetros, qualquer 55, até o 35. Todas as distâncias da La Mission são desafiadoras, porque é uma prova travada, o terreno lá é muito técnico. É a mais desafiadora do Brasil. Nível assim, não só Brasil, fora, qual que é a mais difícil? Mas eu não gosto de usar o termo difícil, desafiadora. Acho que está em alta agora é o TMB, né? O TMB tá acontecendo, terminou ontem. Ela foi nesse período agora, desse final de semana. Foi esse final de semana. Eu acho que é a mais desejada, vamos dizer assim. Porque assim, o cara que corre a montanha, ele não quer uma prova... Vamos usar o termo fácil, né? Ou tranquilo. Eu ia falar, você não quer fácil. Né? Porque ele já está, né, num esporte que ele quer colocar... É o desafio. Ele quer o desafio. Senão ele nem iria para uma montanha. Não. Sim.
Então, assim, acho que hoje a UTMB que tá em alta seria o sonho, vamos dizer assim, do pessoal para fazer, para chegar e a cereja do bolo. E aí também tem, acho que a distância maior é 170, né? 170 com quase 10 mil metros de ganho. 10 mil de ganho. A de Serra Fina, quanto que vocês chegaram? O 80 de ganho foi 5 mil. 5.500. Mas assim, é de ganho... É o dobro praticamente. É o dobro. Em tudo. Em tudo, em distância e altimetria. Hoje eu não me imagino fazendo ainda. Ainda não, ainda calma. Não. Mas a gente vai chegar lá. Quem sabe daqui? Mas eu já tô na orelha dele. Daqui 5 meses. Daqui 5 meses eu mudo já. Eu já tô na orelha dele Hoje já. não, mas daqui 5 meses, eu mudei de ideia. Mas até lá tem as escadinhas, tem provas mais curtas que dá pra você começar a ingressar nessa. Tem que pular pros 170 quilômetros de uma vez. Pessoal, agora eu tô aqui pensando, né? São 5 mil de ganho. Como que isso é? Como que vocês fazem isso no treino? Então, esse é o problema. Esse é o problema. Porque eu acabei de pensar isso agora. Assim, putz, mas tem o treino. Como que eu treino isso? E aí tem várias estratégias, né? Que a gente até conversou muito sobre isso. Acho que ele pode falar melhor, mas com certeza, né? Mas você pode treinar isso na academia, na musculação. Tem gente que não treina nem na... Ou até treina na academia, mas treina tiros, né? Velocidade, ou na montanha. Mas... Nada supera o estímulo real, que é na montanha. A gente teve um treino que a gente não conseguiu fazer, a gente planejou, mas no final de semana deu tudo errado que tinha que acontecer, entre ficar doente... todas as... Né? Tudo aconteceu, que era um treino de altimetria que a gente ia fazer, ia com um pico alto. Porque a Pedra Grande, ela tá 1.300, se eu não me engano, 1.200 e uns quebrados. E, por exemplo, a Pedra da Mina, ela tá a 2.800 praticamente. Então, assim, nem aqui a gente conseguiu simular. E, então, assim, é uma questão que pega. Tem pessoas que são natural... Assim, a gente acha ou parece que são naturalmente adaptadas, né? A gente viu relatos, inclusive, de ganhadores da prova falando que treinou pouca altimetria, que fez... que não subiu montanha. Que quase não subiu montanha. Então, assim, vai muito. Eu sempre falo, vamos fazer tudo que dá pra gente simular, fazer o pior pra gente chegar lá e... vamos pegar um pior cenário pra chegar lá e... Nem que a gente chegue lá e fale, nossa, mas tá fácil a prova, né? Não foi o que aconteceu na La Mission, mas... Não foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil. Tem até um relato da minha esposa que foi muito engraçado, que teve uma hora lá que eu parei na montanha pra comer, porque... A gente vem comendo e andando, mas chegou uma hora que eu falei, vou sentar pra comer. Aí sentei, comi, já peguei o celular pra avisar que eu tava vivo, né? E falei assim, cara, eu nunca fiz uma prova tão difícil. E mandei a mensagem e guardei as coisas e fui embora. Vamos embora. Aí quando eu cheguei, ela falou assim, você nunca falou que uma prova foi difícil. Mas daí eu falei, então, que essa daí é difícil. Essa é difícil de verdade. E a gente tava vendo isso, era engraçado nos treinos, porque assim, a gente não tem como a Pedra Grande sendo pequena, né? Pra gente, a Pedra Grande é grande. Só que a gente sabia a altimetria que a gente ia enfrentar lá, o Murilo planejou os treinos, a gente olhava assim depois no final e não dava altimetria, assim, sei lá, 1.000 metros, né? 1.200. Só que lá ia ser 5 mil, 4 mil pra mim, 5 mil pra ele. A gente falava, gente, mas como se a gente rodou, sei lá, 30 quilômetros na Pedra Grande e deu 1.500 metros de ganho? Era desesperador. Aí a gente começou a ficar desesperado, porque aí até que a gente fez o treino de sobe e desce várias vezes, que a gente atingiu 3.000 metros, se eu não me engano, né? Foi. Porque a gente precisa se testar em ganhar a altimetria, porque a coisa então, não ia. A altimetria é o ponto mais crítico de uma prova dessas? Altimetria e terreno. Né? Porque tem prova até que tem uma altimetria grande, mas o terreno é mais corrível. Né? Então, uma coisa meio que compensa a outra. O problema é que lá que você tem uma altimetria grande, considerável, e você tem um terreno muito travado, muito difícil, muita pedra, muito escalaminhada. Então, assim, a parte de serra, sei lá, dá pra correr 70, 80... Aliás, não dá pra correr, né? E a gente caminhou de 70% a 80%. Né? Uma caminhada forte, num track forte, mas não tem jeito. Não tem como correr. Bem travado. É bem travado. E as descidas, a hora que você fala assim, agora vai ficar suave, as descidas são super difíceis, super técnicas também. Sei lá, degraus de 1,5 metro pra você descer, você tem que descer
na escalada. Onde que o pessoal se lesiona mais? Na subida ou na descida? Na descida. A descida ela é mais agressiva. É agressivo. E se distraiu, você vai pro chão, né? É porque eu acho que também você quer ganhar, talvez. Velocidade, não sei. Deixa eu compensar ali que eu não subi, né, tão bem, quero descer, e aí... Mas, se a gente for falar em tempo, pro pessoal ilustrar melhor, assim, a gente tava subindo, por exemplo, teve quilômetro que a gente subiu para 45 minutos, para 50 minutos. E tinha descida que a gente descia para 30. Você entendeu? 30 minutos, 1 quilômetro de descida. Aí você fala assim, cara... E aí, assim, por isso que até a gente foi parando de olhar o relógio e tudo, porque eu falei, vai começando a entrar em choque. E aí você começa a fazer conta. Tipo, falta 10K, mas eu tô fazendo 15 minutos o quilômetro, eu ainda tenho 2 horas. Tem um tempo pra ser concluída? Tem vários pontos de cortes. Tem vários. Você tem pontos no meio do percurso, onde, por exemplo, se você não chegar lá em tanto tempo, você já está automaticamente cortado da prova. Você não finaliza a prova, né? Então, você tem esses pontos de cortes e você tem um tempo total. Os 80 era 31 horas e os 55 era 19. E são vocês que monitoram o tempo? Não tem as paradas certas? Vocês param, eu vou... para alimentação, coisa assim? Sim. É vocês que monitoram. A gente se programa antes, isso foi bem discutido, inclusive no briefing antes da prova com o Murilo. E a gente faz uma programação, né? Eu vou chegar em tal lugar em tanto tempo, então ali já... A gente come constantemente, na verdade. A questão de alimentação é muito importante no Endurance. Eu não sei nem qual que é o mecanismo direito, mas... Boa, alimentação. O que comer? Então essa é outra discussão infinita. Alimentação. Vamos para a alimentação. Vamos passar para esse fato. O que vocês levam para comer? Porque tem ali, gente, além de tudo, tem tudo. A mochila, né? A mochila tava pesada dessa vez, né? Imagino. Tava pesada. A mochila ela pode ser um ponto também importante da gente falar, mas a gente fala depois da alimentação da mochila. Na sequência. A alimentação é assim, cada pessoa tem uma adaptação, né? Aqui a gente tem 2 padrões diferentes. Eu me sinto bem comendo a cada 1 hora, né? Então a cada 1 hora eu vou comendo. O Newton precisa comer a cada meia hora. Então já são 2 padrões diferentes. Então a quantidade de coisa e o que ele vai levar é diferente do que eu vou levar. Eu sou vegetariano já nem sei quanto tempo, sei lá, uns 12, 13, 14 anos. Nossa, então, com tudo isso é vegetariano, com tudo que você faz. Galera, né? É isso. Então, minha alimentação ela já é um pouco diferente, né? Então, assim, eu levo, por exemplo, o que eu levo? Eu levo purê de batata doce com sal, né? Porque eu preciso comer, eu me sinto que eu preciso comer. O gel, só que assim, eu vou intercalando. Então, sempre como um salgado e um gel, um salgado e um gel, e a cada hora... a gente vai fazendo isso. E eu gosto muito de levar pão com queijo. É uma coisa que, às vezes, o Nutri nem gosta, né? Já discuti assim, já conversei com o Nutri sobre isso, mas é uma coisa que me faz bem. Às vezes, eu sentar e comer um pão com queijo me faz bem. E aí, é uma coisa que, pra mim, funciona. Né? Então, cada um você já tem testou, você já, né? Funciona. Assim como, por exemplo, se eu levar coisa doce, pra mim não funciona. Se eu precisar comer, sei lá, vamos supor, uma rapadura... sei lá, um doce de leite, alguma coisa, eu tenho uma baixa muito forte depois do doce. Então, pra mim não funciona. Eu não levo. Então, eu vou indo no salgado. Mais no salgado. E aí, na prova, o pessoal dos 80 tinha 2 pontos grandes, né? Fora os pontos de hidratação, mas tinha 2 pontos grandes que a organização servia macarrão. Então, até isso a gente treinou, né? Nos treinos, a gente sabia que ia ter um macarrão na serra. Então, em alguns treinos, a gente levava a marmita de macarrão para comer no meio do treino, para poder desenvolver, né? E a gente também tinha uma drop bag, que a gente podia mandar que essa drop bag ia estar em algum ponto do percurso. Entendeu? Então, assim, quando a gente chegou lá, por exemplo, o meu era no 43. Quando eu cheguei no quilômetro 43, essa drop bag estava lá e tinha o que eu precisava. Então, eu mandei roupa, mandei mais suplemento, mandei
Até uma coca. Nossa, Até uma coquinha. Uma coquinha. Até uma coquinha foi muito Se eu tivesse importante. vendido a minha coquinha, eu tinha ficado rico. Todo mundo queria a minha coquinha. Eu quero uma coquinha. Então, assim, é uma coisa que eu não consumo normalmente, por exemplo, o refrigerante, mas em provas longas a coquinha tem me Ela salvado dá bastante. aquele boom, né? Nossa, Dá um bom é energético. uma loucura bem, a Coca-Cola no é meio bem do... forte. Então, a gente tem essa opção dentro do critério alimentação, entendeu? E aí cada um faz a sua estratégia, né? O Newton já leva mais doce, né? Eu levo mais doce. Você é mais... Eu levo gel, formiguinha. aí levo doce de leite, rapadura, leite condensado. Ai, que delícia! Um sachê. Então, e é isso que é o interessante. Você tem que se sentir bem fisicamente, mas tem que trazer também uma calma mental, né? Você tá ali num esforço contínuo, extenuante, você coloca igual o pão com queijo pra ele, que eu como também. Você coloca aquilo, você, nossa, sabe, dá uma paz, uma acalmada. Então, isso é muito bom. E tem a parte fisiológica, né? Que tem uma hora que é muito difícil que você quer parar de comer, só que você não pode parar de comer porque senão fica um transtorno ali. Você para de beber água se você não come, pode dar um desarranjo de diversas maneiras, né? Então, inclusive, teve muita gente na minha distância que teve problema com isso e às vezes não termina a prova, porque não manteve o rigor, né, de fazer o que fez no treino e de, putz, eu coloco um alarme no relógio. Da metade pra frente ele toca, nossa, parece que acabou o mundo. Eu falo, não acredito, tem que comer de novo, não quero mais comer. E aí nada que você tem ali na mochila te agrada mais. Você fala, nossa, tipo... É exaustão mesmo, é exaustão. Né? Aí você leva o teu corpo Você tem que comer assim meio que forçado, porque... E é uma prova solitária? Vocês ficam... Em partes, eu corri um pouquinho na madrugada sozinho. Um pouquinho, assim, umas 3, 4 horas. Mas menos solitária do que eu imaginava. Sim. Né? Eu senti isso. Tive essa experiência também. Porque eu tô aqui imaginando assim, gente, porque cada um tem um ritmo, Sim. cada um tem, né? Mas a parte de, assim, teve bastante trecho que eu corri sozinho, mas ao mesmo tempo sempre tem alguém que te passa. Uhum. É difícil alguém ficar, né? Mas sempre tem alguém que te passa ou você passa alguém. Então, assim, você não tá 100% sozinho, assim. No meu caso foi engraçado porque eu tava descendo na hora que terminou a serra, que a gente vai descer, que vai chegar nesse ponto de controle. Encostou um rapaz em mim, e aí a gente já tava caminhando, a gente não tava nem correndo. E aí ele falou, não, você tá caminhando numa pegada boa, aí vai tocando que eu tô indo atrás. Eu falei, beleza, fui tocando. Cara, e não chegava esse ponto de apoio, que era o ponto que tinha um macarrão, já tava desesperado querendo comer. E aí o ponto não chegava, e aí você tá com aquela luz da lanterna ali na sua frente o tempo inteiro. Eu falei pra ele uma hora assim, eu falei, cara, já fazia acho que, sei lá, uns 2, 3 quilômetros que eu tava na frente. Falei, troca um pouco, ilumina você um pouco o caminho, que eu não aguento mais olhar essa lanterninha. Aí a gente trocou, e aí ele foi, e aí depois mais uns 2 quilômetros a gente chegou no ponto. Mas assim, era uma pessoa X que eu não conhecia, não peguei nome, não sei quem é. Eu acho que nunca mais vou encontrar. Né? Acontece muitos desencontros, é bem interessante. Tem muita gente que se encontra assim por 5 minutos... E você não vê mais. Não, aí você conversa um pouco, troca alguma experiência ali, ou às vezes até alguma comida, alguma ajuda e tal, e simplesmente some. É bem engraçado. E correr no escuro... Se isso acontece em prova de rua, que de vez em quando aparece alguém que coloca a mãozinha, não para não, vamos, e depois você não vê mais. É isso. Você imagina numa prova grande. Só que lá você tá no meio da floresta, no escuro, com uma lanterna que ilumina um círculo assim pequenininho, então você só vê aquele círculo na sua frente. Não vê mais nada, você não vê o que tá do lado. Você só vê aquele círculo, tudo escuro. É tudo escuro e não tem iluminação nem da cidade, porque a gente tá muito longe da cidade. Vocês estão numa serra. É nós, a lua, a estrela e o sol. Mas eu vou falar, a gente treinou muito, eu me senti muito confortável, né? Eu tava em casa, assim, tava normal. Isso no Metropolitano, nada. Isso foi bem tranquilo. Foi bem tranquilo. Mas muita gente pergunta, nossa, mas correr no escuro, como você se sentiu sozinho na floresta? É que quem não faz, a primeira coisa, putz, tá no escuro, tá sozinho, e aí... Mas, assim, é um treino, né? Foi treinado para isso, né? Foi treinado. Não foi a primeira experiência lá. Foi bem tranquilo. Foram horas e horas, né? Isso aí foi uma coisa tranquila. Qual foi a parte mais desafiadora? Não a parte ou, sei lá, o fato mais desafiador dessa prova para você? Olha, para mim, foi entre o Capim Amarelo e a Pedra da Mina. Porque a gente largou bem mais tarde que eles. A gente largou às 10 da manhã e ele largou às 6.
Então a gente pegou muito São calor. largadas diferentes também. A gente pegou muito calor, muito. Eu larguei, tava 27 graus. Que horas que você largou? Eu larguei às 10 da manhã. Ele largou às 6 da manhã. Quando ele largou, tava fresco ainda. Tava frio. Tava frio. Tava frio. Tava tipo 12 graus. Então a gente chegou lá no Capim Amarelo, que é lá em Simão, não tem mais árvore, não tem mais nada, é uma montanha com um solzão na sua cabeça. Tava, não sei o que eu tava quente, muito quente. E do Capim Amarelo até a Pedra da Mina é longo o período de tempo que você fica correndo aquela parte e não tem água. E tava muito calor. Quando a gente chegou na Pedra da Mina, foi bem no pôr do sol. E aí a gente teve acesso à água. E aí o meu relógio marcou, inclusive, caiu 14 graus em 15 minutos. Então foi assim, drástico. Então tem essa diferença também, né, de temperatura. De temperatura. Não, muita gente teve hipotermia lá na Pedra da Mina, muita mesmo. Teve gente que não conseguiu descer naquele dia, teve que ficar na barraca lá do staff, porque não tinha força para descer. Muita gente usou o cobertorzinho de emergência, se recuperou, se hidratou, recuperou e desceu. Sim. Mas eu acho que essa parte foi a mais desafiadora para mim, porque tava muito quente. Eu tinha me programado para comer na Pedra da Mina, não chegava nunca, eu parei antes. Isso foi uma coisa que a gente aprendeu no treino. Tipo, cara, chegou o horário de comer, come, sabe? Não fica com essa marca, não, vou chegar em tal lugar. Se esse lugar demorar mais 1 hora. Você não sabe, né? E aí? Então, aí eu tive que parar para comer antes, foi meio que uma quebra, assim, que eu fiquei no momento até, nossa, e agora? Paro, não paro? Em algum momento você pensou em desistir? Nossa, não, nenhum momento. Isso não passou. Acho que muito daquilo que o Murilo falou no começo, a questão do foco. Eu penso bem parecido com ele, um hiperfoco, assim, no momento. Não deixar o... Fatores externos, né? O meu gatilho é diferente do dele. Eu fico pensando no final. Eu não fico pensando o que está acontecendo em casa agora. Eu fico pensando, como vai ser o final? Ai, nossa, imagina que legal chegar, comer, abraçar meu filho. Aí eu volto, As pessoas esperando, né? Aí você fica pensando, isso é mó gostoso, né? A hora que você volta, você tá aqui ainda e falta, sei lá, 6 horas ainda, dá um desânimo, né? Então aí, quando começa esses pensamentos, eu já corto. Eu corto e falo, não, foco aqui, aí fico meio que na biomecânica, fico prestando atenção na respiração, no ambiente, é a mesma história. Então, em nenhum momento passou pela minha cabeça parar, desistir ou qualquer coisa. Porque eu li que algumas pessoas desistem. Né? Sim. Estava lendo sobre a prova. A prova dele foi um percentual absurdo. Na minha categoria chegou perto de 50% de desistência. Sério? Sério. Por conta desse período aí de sem água e... porque mexe, né, gente? Mexe com... Os 80 foi 1/3 da prova também. 1/3. Que é bastante gente. Bastante gente. A gente largou quase 400 pessoas. Né? Então, se pegar 1/3 A largada é bonita, né? Eu assisti. Assim, gente, é emocionante. Eu choro só de ver ali o pessoal saindo da largada. A forma, né? Que eles assim, gente, estar ali isso que o Nilton comentou, acho que é o pior trecho da prova mesmo. Pra você também foi o mesmo trecho? Foi o pior, que é o do Capim Amarelo pra Pedra da Mina. Porque é um trecho, ele é hostil, ele é duro e é um trecho que você não tem... Assim, a prova ela é de autossuficiência, mas eles têm os pontos de apoio. E aí, assim, é um trecho que demorou, sei lá, horas sem você ter uma água fresca. Então, assim, você tava correndo... Você é obrigado a levar 3 litros no mínimo, né? Então, a gente tinha 1 litro na frente, né? 500 em cada, não, são 2 litros. É 1 litro na frente e 1 litro nas costas. Eu, por precaução, coloquei 2 nas costas, porque eu não queria ficar sem água, que eu já tive experiência de ficar sem água em prova e... Não, acaba com a sua prova. Pode acabar mesmo de verdade. E aí acaba com a sua prova. E aí... Só que chega uma hora que é isso. Mesmo largando às 6, a gente tava chegando lá, sei lá, perto do meio-dia. A gente tava com 6 horas. Eu cheguei nessa pedra com 7 horas de prova. Então, a gente estava perto do meio-dia, 1h da tarde. A água tava chá já, né? Virou um chá nas costas. E aí você tenta hidratar e não vai. E aí começa a pegada da altimetria. Porque aí começou a subir. Eu tava com frequência tranquila. Altitude, né? Da altitude. Eu tava com frequência tranquila, perna boa, forte, me sentindo forte. Só que a respiração não encaixava, começava a dar dor de cabeça. E aí, tanto que foi aí que eu tirei o pé total. Falei, vou subir com calma, vou chegar lá em cima, vou comer, vou fazer o que tiver que fazer com calma, porque não vai encaixar hoje. Eu já sabia que não ia encaixar. Só que eu falei assim, eu vou chegar. Né? Terminar, isso aqui eu vou terminar, vou chegar. Eu vou, e aí foi isso, foi trabalhando e chegou. E aí tem esse fato realmente, que quando dá às 18,
né, que foi quando deu 12 horas de prova pra mim, que deu 18, cara, a temperatura, tipo, desaparece. É uma loucura, Desaparece. Vai de muito quente, né? muito pra quente, aí pra a- muito frio. Então, Cai isso, drasticamente. Cai drasticamente. isso é um negócio que é meio desafiador. Só que, assim, a prova, ela obriga que você tenha alguns itens obrigatórios. Então, assim, você tem a obrigação de levar a lanterna, a bateria reserva, tem que levar luvas, tem que levar norak, você tem que levar calça, você tem que levar a segunda pele. Tudo dentro buff, dessa mochilinha que vai nas costas. mais a, Bem pesadinha. Mais a água. mais a Mais água, a água. mais a mais a mais comida. alimentação. Então, assim, eu até falei pra ele, eu vou montar minha mochila de novo e vou pesar, porque eu acho que ela devia estar com uns 8 quilos, assim, tipo, tranquilamente, porque tava muito pesado. E isso, inclusive, foi uma coisa que a gente treinou também, né? A gente Acho que- treino também. Acho que a gente nunca montar. treinou 100%, mas uns 80% pelo menos, né? De capacidade da mochila, É. porque a gente sabia que ia chegar lá e não ia ser, né, molezinha não levar essa mochila. Então, teve essa questão também. O que vocês aprenderam com a Serra Fina? Com a La Mission? Nossa. Muita coisa, hein? Eu aprendi que a gente consegue muito mais do que a gente pensa, desde que a gente tenha bons profissionais ajudando a gente tenha força de vontade, vai. A nossa capacidade ela é muito maior do que a gente pensa que ela é. Tem que treinar. Isso eu não estou falando só do esporte, não. De tudo. Da vida. Da vida. Da vida. Da vida. Então... E que a gente consegue trazer essas lições também para o dia a dia, né? Que os problemas do dia a dia são transponíveis, que a vida não precisa ser tão dura, a gente consegue levá-la com mais humor, mais leveza, porque você passou por aquilo, então as coisas ficam mais fáceis, Passar digamos. por aquilo ali Acho que quem termina uma prova dessa, ela termina muito mais forte. A minha visão. tirei acho isso. que... eu acho que a ideia principal é isso, né? De você ver que você consegue quando você tá planejado, tá organizado e tá com foco naquilo. Então, assim, é desafiador, é difícil, mas se você focar que você vai conseguir, cara, você consegue. Você vai e termina, passa um obstáculo, sente uma dificuldade e aí você supera, sabe? Você tem que ter o foco no final. Não, eu falo pro pessoal, esquece tempo, esquece. Foca que você vai terminar, que você vai chegar lá, porque dá certo. Tá treinado? Dá certo. Não vai na loucura também, mas se você tiver treina, treinado... né? Se prepara, claro. Lógico. vai conseguir, né? Então, que tudo é possível, é só você ter bem Tudo é focado esse objetivo. Que recado ou mensagem vocês deixariam para quem está no processo, se preparando por uma prova assim, ou para quem está começando e olha tudo isso, né? Tá aqui ouvindo a gente assim, nossa, eu não consigo correr uns 5. Uhum. E essa galera tá correndo 80 numa montanha. Que mensagem que vocês deixariam de incentivo, para inspirar, para continuar? Eu falo assim, não, gente, continua que... Eu acho que é isso. Às vezes a gente hoje, principalmente com rede social, parece que tudo é muito instantâneo. Tudo é muito rápido. Então Parece que o outro, né? Nossa, o outro evolui tanto, eu não. É igual ver eu, né? O cara correu 55. Você nem acompanha direito e fala, nossa, mas ele começou a correr ontem, né? E não é assim. Não é assim. Então, é um processo. Tem que acreditar no processo, né? Tem que acreditar no treinador. Tem que ter um treinador. Tem que ter um treinador Por bom. favor, É. né? E tem que acreditar na planilha. Tem que seguir, né? Não adianta... Tem 5 treinos na semana, faz 2, faz uns meia boca. Tem que seguir, porque é um processo e ele funciona, né? É uma ciência o Disciplina. negócio. É disciplina. Então vai devagarzinho, um pouquinho por dia, não fica se comparando com os outros, que chega lá e chega bem e dá certo. Acho que de principal mensagem, assim, é pro pessoal não desistir do processo, de fato, né? Acredita no processo, segue, traça uma meta, não fica no vazio, né? Traça uma meta e não desiste. Vai atrás que dá certo, né? Se você tiver um apoio, se você tiver essa condução, você consegue chegar lá. E aí o que a gente vê muitas vezes, as pessoas por pouco desistem porque achou que já dava para fazer os 55.
mas ela nem fez uma distância menor, de repente, entendeu? Então, Fez o 7. Você tem que acreditar nesse processo. E ele é um processo trabalhoso, dolorido, demorado. Não é realmente, esse negócio da rede social dá uma... É bom dá uma porque... bugada, assim. Ele é bom que ele mostra, ele incentiva. Tipo, hoje muita gente sabe que a gente fez a La Mission, inclusive é até engraçado, né? Porque faz 2 semanas que as pessoas me encontram na rua e falam, nossa, mas você fez mesmo? Como que é 80K? Você não dormiu? Acho que é o que eu mais escuto. Você não dormiu? Mas assim, não foi que eu comecei há 9 meses atrás e fiz os 80K. 9 meses atrás eu fiz uma inscrição, mas já faz 10 anos que eu faço já tá isso. Você entendeu? Então assim, tem um processo e tem um tempo. Acredita no processo e no tempo que dá certo. Não tenta fazer as coisas do dia pra noite, que aí é uma furada. Aí vem lesão, frustração. Lógico, frustração a gente sabe que faz parte do processo, tem que acontecer, mas também não ao ponto de desistir. Sim. Né? E o processo também, ele é trabalhoso, etc., mas acho que tem que transformar o processo em algo prazeroso, algo divertido também. Então, assim, tem que ser... porque você está fazendo aquilo porque você quer fazer Exatamente. aquilo. Exatamente. Obrigado. Mas por que você levanta 4h30? Porque eu quero. Isso, Lógico, a gente fala assim, tem que fazer. Eu tenho que fazer porque eu quero. Eu me coloquei, isso. Né? E isso tem que ser uma coisa gostosa, tem que te fazer bem. Às vezes, sei lá, eu vou fazer um esporte que não é pra mim, eu vou ficar todo dia sofrendo pra fazer, e aí não é, né? Então também tem que ter um pouco disso, eu acho. O processo não é pra ser tão... É difícil, né? Mas não é para ser doloroso. E eu acho que para umas pessoas mais experientes, seria o seguinte, né? O que dizer? Seria, vai treinar no ambiente, na montanha. Então, para uma pessoa que já está correndo, já corre melhor, de repente já faz uma maratona de rua e fala, nossa, como que eu migro para esse negócio e tal? Acho que o recado é esse. Eu vejo muita gente migrando, né? Da vai para montanha, rua, sabe? Montanha. Não vai direto fazer uma prova na montanha. Vai conhecer primeiro... Vai entender o ambiente, porque muda tudo. A maneira que você tem que levar a alimentação... É outra corrida, né? É outra corrida. É um outro esporte. Ele chama corrida, mas são... Fala, né? Eu uso o mesmo termo, mas é outro esporte, né? Então, vai para o ambiente sentir, né? Aprender para chegar na prova e dar tudo certo. É isso. É isso. Né? É isso. Gente, eu ficaria aqui horas conversando, porque tem tanta coisa, né? Tem tanta coisa aqui que vem, mas... Murilo, você tem o Balance, então como que as pessoas quem quer ser treinado, né, tem o aluno aqui, que quer ser treinado por vocês lá, deixa o teu contato, como que a gente o WhatsApp não, porque você não responde, tô brincando. Mas o WhatsApp do estúdio alguém responde. Então deixa aí o teu contato, como que as pessoas te encontram nas redes sociais. O mais fácil é procurar o Balance na rede social. E aí você chama a gente lá no direct, é encaminhado pro WhatsApp. E aí lá no WhatsApp desenrola lá pra fazer. E lá vocês têm tudo, tem lá a gente faz a parte de fortalecimento, né? De tanto específico como global, para corridas de rua, de montanha. E a gente tem a parte da planilha também, para corrida de rua, montanha, triatlon. Vocês atendem planilha online também? Atende a planilha online também. Então... Não tem desculpa, né? É isso aí. Não tem desculpa para não treinar. É verdade. Né? Para não atingir os nossos objetivos. Meninos, querem deixar uma última mensagem? Não. Vai pra montanha. Vai pra montanha. Montanha, ótimo. Migra, mas saia, vai pra montanha. Pessoal de São Paulo, vem quando vier na Pedra Grande, vem treinar, conversa com o Murilo antes, que ele organiza uns treinos legais aqui. Isso. E o pessoal de São Paulo tem dificuldade, né? Você sabe que eu sempre vejo, eu sigo umas pessoas, né, de São Paulo, e eles sempre estão aqui. Sim. Sempre dá marca, putz, estão olha, pessoal. Então, só... Pode chamar. Pode chamar. Aqui a gente está sempre lá também. Que organiza uns treinos, Organiza os treinos, é isso aí. Eu vou começar a participar desses treinos. Que ótimo. Vamos para a montanha, né? Montanha. Meninos, muito obrigada. Eu sei que é difícil, né? Tirar um tempinho para vir aqui, estão correndo. Mas obrigada por ter vindo, ter dividido com a gente a La Mission, que eu acho que foi, né, fantástico. Fantástico se desafiar. Galera, chegamos ao fim de mais uma resenha. Foi um papo maravilhoso hoje com o Murilo do Balance, o Newton. Obrigado. Que fizeram aí a La Mission, uma prova incrível. E vou deixar o WhatsApp da Rádio Mídia, para quem quiser fazer alguma pergunta,
pode entrar em contato com a gente também. É o 91485-1246. Pode mandar mensagens e curtam, compartilham, tá? E até a próxima resenha. Até mais.